Olá, bom dia, turma 231. Estamos começando mais uma aula de história. Professor, o senhor fechou o microfone. Muito obrigado, muito obrigado. Agora sim, olha aí. Eu fiz um bolo aqui, né? Quis fazer uma pirotecnia, fui buscar um café enquanto começava a aula. A gente vai começar então, vai falar, bem-vindo a todos, né? Bom dia para todos. A gente vai começar, vai terminar o assunto da República Populista hoje. Vamos então dar início ao golpe militar de 1964, né? Vamos falar sobre o governo de João Goulart e como ele sofreu o golpe. E vamos falar também sobre o término do governo Jânio Quadros, né? Que mal começou e em seguida já terminou. Então, para isso, eu vou pedir a vocês que me acompanhem agora. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte, né? Se alguém tiver dúvidas sobre os trabalhos que foram, os trabalhos não, as aulas que foram dadas, todas as aulas, né, estão lá na Iônica. Vocês então podem acessar todas as aulas que vocês tiveram, inclusive da semana passada, né, que a gente falou sobre políticas públicas e antirracismo. Estão lá também os slides que foram usados. Vocês podem então tirar as suas dúvidas para poder escrever então as suas matérias, enfim, os seus poemas, né, os seus textos críticos para poder participar dessa feira, certo? Outra coisa importante que eu quero deixar dito a vocês é o seguinte: eu tenho que ter algum material para poder avaliar vocês para que vocês passem de ano, né? E eu não tenho no primeiro trimestre esse material. Muitos alunos não me entregaram as ponderações trimestrais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar à disposição de vocês para que vocês me entreguem retroativamente as ponderações. Então, eu vou colocar na Iônica, vou avisar vocês que estou colocando, acho que vou colocar até sexta-feira, e vocês vão me entregar, vão ter um prazo para me entregar todas as respostas que eu coloquei, que eu vou colocar ali esse trabalho, para eu poder avaliar, né, a tua vida, né, para saber como é que tu tá, se tu entendeu os conteúdos que foram passados e assim por diante. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai discutir aqui então os assuntos pertinentes aí que é o populismo, final do período chamado populista no Brasil. Então, para que vocês tenham ideia, né, nós vamos falar aqui do final do governo JK, que foi um final nostálgico, né? E por que foi um final nostálgico o governo de JK? Porque, na verdade, houve um processo. A ideia era de fazer um desenvolvimento de 50 anos em 5, a ideia era de mesclar a indústria internacional com a indústria nacional, o capital estrangeiro com o capital nacional, e promover, assim, uma mudança no comportamento da economia, né, no sentido de absorver as tecnologias vindas do exterior e também ampliar o nosso oferecimento de energia, ampliar a malha, né, viária, ampliar uma série de infraestruturas que o Brasil não tinha, né, porque com a vinda dessas empresas para cá, era necessário que a gente fizesse alguns ajustes, né? Então, o primeiro deles, por exemplo, indústrias de eletrodomésticos. As indústrias de eletrodomésticos, elas têm que chegar e elas têm que produzir, vender batedeira, liquidificador, televisão, rádio, mas eu preciso também ter o quê? Eu preciso ter energia para ligar tudo isso, né? E eu tenho que ter, então, maior oferecimento de energia por parte do Brasil para as residências brasileiras. Mais do que isso, eu tenho que ter energia para essa indústria produzir. Então, essa indústria é uma indústria ligada o tempo todo, né, full time, então ela tem que ter energia também para poder produzir. Então, para isso, nós vamos ter muitos investimentos em infraestrutura, como estradas, indústrias. Nós tivemos a construção de Brasília, tivemos outros projetos, e tudo isso causou o quê?
causou um imenso investimento, muitos empréstimos internacionais, investimentos em ativos que não davam lucro. Então imagine o seguinte, qual é o lucro que vai dar uma cidade? Eu construí uma cidade. Como é que eu vou recuperar o dinheiro da construção dessa cidade? Como é que eu vou recuperar o dinheiro na construção de uma estrada? Se eu nessa época não tem nem pedágio. Como é que eu recupero o dinheiro? Como é que eu recupero o dinheiro de investimento na construção de uma hidrelétrica? Como é que eu recupero esse dinheiro em médio, curto ou até longo prazo? É muito difícil a recuperação financeira para poder pagar os empréstimos internacionais. Então, o Brasil, minha gurizada, vai entrar num processo aí de crise, de inflação, né? E vai romper com o Fundo Monetário Internacional, não vai conseguir pagar o Fundo Monetário Internacional. E isso, então, vai levar o Brasil a um processo de corrupção muito grande, né? Nós vamos ter um país que vai ter muita corrupção por conta disso, por conta dessas grandes obras que são feitas. O nosso dinheiro não vai valer nada, porque, na verdade, a desvalorização do dinheiro se dá com as saídas dos investimentos. Então, quanto menos dólar no nosso mercado nós tivermos, né, menos investimentos estrangeiros nós tivermos no nosso mercado, menos vale o nosso dinheiro. O nosso dinheiro vai valer muito pouco. Então, essa é a relação. E por que vai entrar menos dólar no nosso mercado? Ora, porque nós somos um mal pagador. Nós ficamos devendo para o Fundo Monetário Internacional. E por sermos mal pagadores, quem vai querer investir? Quem vai querer emprestar dinheiro para mal pagador? Então, o Brasil fica realmente aí num processo de dívida interna, dívida externa, né? E sem nenhuma moral, porque o processo corruptivo muito forte. Então, vai surgir a figura deste cara que está aqui, né? Essa figurinha aqui é o senhor Jânio Quadros, né? Então, o senhor Jânio Quadros é essa fera que vai com um discurso moralista, né, que vai acabar com a corrupção no Brasil. Ele vai usar a vassoura como símbolo da sua campanha, tá aqui ele e a vassourinha, né? Ele vai varrer a corrupção. Ele pertence a um partido que é um partido nanico, é o PTN, Partido Trabalhista Nacional. É uma força quase que inexpressiva no cenário nacional, mas ele vai fazer parte desse partido aí, vai conseguir, através do seu discurso, né, com a sua atitude teatral, ele é um cara que ia na missa, é um cara extremamente conservador, mas ele também é contraditório, e a gente vai ver o porquê da contradição. Ele vai conseguir ser eleito. Quem é que apoia o Vassourinha, né? O senhor Jânio Quadros? Quem apoia Jânio Quadros é a UDN, União Democrática Nacional, que é o partido, né, que antigetulista, o partido que é alinhado com os Estados Unidos, o partido ultraliberal brasileiro, que vai ter na figura de Carlos Lacerda, né, o seu maior interlocutor. Então, o apoio da UDN vai ser muito importante. Os UDNistas vão ficar muito felizes de chegarem pela primeira vez no governo. Por isso que eu botei ali, ó, UDN está de porre, né? Porque vai chegar pela primeira vez ao governo. Agora, olhem a loucura, olhem a contradição do senhor Jânio Quadros. Ele chega no poder e política interna que o Jânio Quadros vai fazer, ela é conservadora. Ele congela os salários. O que significa isso? Ora, o salário ele não tem mais o poder de compra, ele não acompanha mais a inflação. O que significa isso? O preço do pão aumenta e o meu salário continua a mesma coisa. O preço do café aumenta e o meu salário continua a mesma coisa. Então, o congelamento de salários, ele corta o subsídio para trigo e para o petróleo. O que é subsídio? Subsidiar é patrocinar. Então, o Estado brasileiro pagava parte do trigo, porque a gente não é autossuficiente na produção de trigo no Brasil. Para produzir trigo, eu tenho que ter um clima favorável para a produção de trigo. Eu não posso produzir trigo no Mato Grosso, em São Paulo, né, no Nordeste e nem no Norte brasileiro. Eu tenho que produzir trigo mais ao sul,
porque o trigo ele é importante por causa do clima. Então, quanto mais gelado, melhor para a produção de trigo. E vejam bem, o trigo, simplesmente o trigo, é o que se faz o pão, a massa, né? A pizza, né? A lasanha. Cara, quer dizer, é grande parte, né, da nossa cesta básica, né? Importante artigo da nossa cesta básica. Né? Outra coisa, o petróleo. O petróleo subsidiado significa que o preço da gasolina no Brasil, ou do óleo diesel, para circulação de veículos, de carros, de transporte, que basicamente a nossa malha viária é malha rodoviária, né, de carros, de ônibus, de caminhões, torna, por exemplo, as cargas mais caras. Então, por exemplo, o café que vem do interior, o leite, a carne, né, tudo isso, o preço desses artigos ele vai aumentar, porque, na verdade, como o preço do petróleo aumenta, né, o preço não há subsídio por parte do Estado, né, existe, então, o aumento gradual do preço dos alimentos. Né? E isso, então, vai significar inflação. O que é inflação? É quando o meu dinheiro não compra mais o que comprava. Ou quando o meu dinheiro desvaloriza. E isso, então, vai ser a política interna do senhor Jânio Quadros. Então, em termos internos, Jânio Quadros está se mostrando um político conservador, né, e também, né, está caindo no desgosto na parte econômica, né, para o trabalhador brasileiro. Mas isso tudo tem um motivo, né? O motivo é o discurso dele. Ele vai discursar da seguinte maneira. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que olha, gente, o que eu estou fazendo é importante porque são ajustes importantes para que a gente possa sair da crise. Então, esses ajustes eles têm que ser feitos para que a gente possa sair desta crise. E por isso, então, a gente tem que apertar o cinto. Então, vejam bem. Agora, olhem a grande contradição do senhor Jânio Quadros. Em termos externos, da política externa, ele vai chamar de política independente. E o que significa política independente? Ele vai promover o não alinhamento com os Estados Unidos, o que vai deixar a UDN de cabelo em pé. Gurizada, a UDN que apoiou o Jânio Quadros, a UDN que era pró-americana, a UDN que está louca para vender o país de uma vez, para acabar com a Petrobras, transformar a Petrobras numa empresa internacional, né? Para trazer indústria internacional para o Brasil, para trazer a TV internacional para o Brasil, enfim, cara, esses caras vão enlouquecer. Por quê? A primeira ação internacional de Jânio Quadros vai ser justamente nomear com o chamado Cruzeiro do Sul, que é o maior prêmio, a maior condecoração que o Estado brasileiro pode dar para alguém. Ele vai chamar o ministro da Economia, o senhor Ernesto Che Guevara. Cara, o Che Guevara, que lutou na Revolução Nacionalista Cubana. Isso mesmo, queridos. Revolução Nacionalista Cubana. E por que eu estou frisando nacionalista? Porque a Revolução Cubana não foi uma revolução comunista. Como assim, professor? Eu cresci ouvindo isso, que Cuba é comunista, que Cuba é comunista, que Cuba é comunista. Só que a sua revolução, ela não foi comunista. Hã? Não foi comunista. Aliás, questão de prova da URGS, questão de prova pode ser questão de prova do Enem. Revolução Cubana não foi revolução comunista. Não entendi nada. A Revolução Cubana foi uma revolução nacionalista. E ela torna-se, depois da Revolução, Cuba torna-se comunista por uma necessidade. E eu vou explicar isso lá no nosso próximo capítulo, que é depois do regime militar. Né? Então, take it easy. Vamos tentar... Tenha calma, despacito. Olha só, o que acontece? Cuba vai sofrer um embargo econômico. Né? Este embargo econômico dos Estados Unidos, porque Cuba se torna um país independente, expulsa os cassinos americanos, os playboys americanos, o tráfico de drogas americanos, né? Expulsa lá todos os proxenetas americanos. Vão pesquisar para ver o que é proxeneta. Expulsa os proxenetas, as proxenetas, os cassinos. Expulsa essa galera de Cuba, que era uma ilha de
jogos e prostituição e drogas e transforma numa ilha para os cubanos, numa ilha nacionalista. É uma revolução nacionalista. E o que os Estados Unidos vai fazer então? Ah, é? Vocês botaram fogo no parquinho? Então ninguém mais vai brincar nesse parquinho. E promove um embargo econômico em Cuba. Ou seja, ninguém entra em Cuba, ninguém faz negócio com Cuba. Cuba está proibida de fazer negócio com qualquer país do mundo que fizer negócio com os Estados Unidos. Desde quando, professor? Desde 1959. Até quando, professor? Até hoje. Donald Trump acaba no seu governo, né? Já estava sendo feito tratativas, né? Porque a Guerra Fria já acabou há muito tempo, né, gurizada? A Guerra Fria já acabou, ó. Há muito tempo. E aí, Donald Trump acaba de assinar, de dizer que não quer saber de negócio com Cuba, porque Cuba é um país comunista, porque não sei o quê. E aí, então, Cuba continua com o embargo econômico, certo? Então, a gente tem que ter uma noção de que, no princípio, foi uma revolução nacionalista. E por isso, então, o senhor Jânio Quadros chama o Ernesto Che Guevara e condecora ele com este prêmio. Isso causou uma polvorosa. Isso causou uma... As pessoas, né, tipo a elite de São Paulo, a elite industrial brasileira, né, que estava alinhada com os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, né, a imprensa brasileira, a classe média urbana, né, as donas de casa, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, todos ficaram apavorados. Nossa, o Brasil vai virar comunista, meu Deus! Então, isso foi um ponto extremamente negativo para o governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, então, não contente com isso, ele vai promover outras campanhas moralistas que são extremamente, digamos, descontentes para o povo, né? Que causam descontentamento. Ele proíbe brigas de galo, até aí tudo bem, né? Pobrezinho dos bichinhos, mas pensa que isso era uma prática normal, né? As rinhas de galo. Proíbe corrida de cavalo durante a semana. No fim de semana pode ter corrida de cavalo, vocês podem apostar aí a corrida de cavalo. E, olhem só, ele proíbe o biquíni. Isso mesmo. Ele era considerado, então, um cara muito religioso. E ele achava que o biquíni era coisa do capeta. Isso, né? Que o biquíni é proibido. Agora, o monokini, né? Que é o que, na verdade, é o... Como é que é o nome, gurias? É o maiô pode. Agora, biquíni não, né? Que é muito vulgar, né? Então, nós vamos ter aí o descontentamento, obviamente, né? Da população brasileira por essas medidas que vão ser tomadas pelo senhor Jânio Quadros. Mais do que isso, Jânio Quadros vai fazer o seguinte: vai chamar para um canto o seu vice-presidente. E aí? Quem é o vice-presidente de Jânio Quadros? Vocês sabem? Vocês leram? João Goulart. João Goulart. Cara, é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos como se o vice do Jair Bolsonaro fosse o Fernando Haddad. Tá bom pra ti? Meu, o que significa isso, gurizada? Quando foi feita a Constituição de 46, estava previsto na Constituição o seguinte: o Brasil é um regime presidencialista, liberal, democrático, onde o primeiro presidente a ser eleito, o candidato mais votado nas eleições será o presidente. O segundo candidato mais votado será o vice-presidente. Não é por chapa, como nós temos hoje. O que é por chapa? Hoje é a chapa Jair Bolsonaro e... Como é que é o nome dele? Mourão. Né? O vice é o Mourão. É uma chapa. E daí tem partidos que se aliaram ali, né? O PRB, Partido Republicano Brasileiro, que é do Mourão, e o PSL, que era o partido, porque o Bolsonaro agora está sem partido, né? Que era o partido do Bolsonaro. Antes, e na outra chapa nós tínhamos lá Fernando Haddad, que era do Partido dos Trabalhadores, e a vice dele, que é Manuela Dávila, que era do PCdoB. Então, era uma outra coligação. Então, imagine o seguinte:
lá em 46, de 46 em diante, e aí eu estou falando de 65, de 61, as eleições eram o mais votado é o presidente e o segundo mais votado é o vice-presidente. O que dava, isso aí causava um maior transtorno na vida política dos caras. Porque o cara, o inimigo tá na trincheira, velho, tá contigo. É o inimigo político. Então, o que fez o senhor Jânio Quadros? Jânio Quadros, com uma ideia de ficar no poder sozinho, ele tentou fazer o que os historiadores vão chamar de golpe branco. Dar um golpe branco significa um golpe que não parece que é golpe. É mais ou menos assim. Ele chamou para um canto o João Goulart e disse assim: João, é o seguinte, a gente tem que ter uma política independente. Então eu vou te mandar para a China e para reatar relações com a China comunista. E tu vai para a China, então, e reata relações diplomáticas com os chineses e nós vamos, então, desenvolvendo uma economia independente no mundo. Bom, de prontidão, né? João Goulart falou, não, tudo bem, eu concordo com isso, eu acho que nós temos que ser independentes mesmo, e foi para a China. Só que aí, nesse tempo, o que fez o Jânio Quadros? O Jânio Quadros, então, foi para o Congresso Nacional, chegou no Congresso, na plenária, pediu a palavra e começou a discursar, falando que sofria pressões internacionais, pressões nacionais, e que ele precisava de apoio do Congresso nesse momento, porque vejam só, o meu vice, olhe onde ele está na China comunista, nós estamos prestes a levar um golpe. Cara, ele fez toda essa cena justamente para receber o apoio do Congresso e tornar-se presidente com todos os poderes do Congresso. E aí, o que o Congresso vai fazer? Justamente isso que eu estou fazendo. O Congresso vai ficar em silêncio. Ninguém vai falar nada. E aí ele vai dizer, porque se eu não tiver o apoio do Congresso, eu vou renunciar. O Congresso ficou em silêncio. Ninguém falou nada. E aí o que fez? Então o Jânio renunciou, velho. E aí quando o Jânio renuncia, em 6 meses de mandato, o cara foi eleito, em 6 meses de mandato ele renuncia ao poder. O seu vice está onde? Na China comunista. E aí é que rola, então, a grande sacanagem aí. Pega a caneta e anota, porque isso não está no slide e isso cai na prova. O que vai acontecer? O líder do Congresso Nacional, um cara chamado Tancredo de Almeida Neves, o Tancredo Neves é avô do senhor Aécio Neves, ele é avô do senhor Aécio Neves, o senhor Tancredo Neves, que é líder do Congresso, chega na plenária e diz: nós não podemos correr o risco de termos um presidente comunista. Então, eu decreto, faz um acordo com o Congresso de tornar o Brasil parlamentarista. Então, vejam bem, se cair em alguma prova, o Brasil já teve o regime parlamentarista? Sim ou não? Sim. Quando? De 61 até 1963. E quem vai ser o primeiro-ministro? Vão ser 3 ministros com o tempo, mas o cara que vai ser o cabeça é o senhor Tancredo Neves. Por que eu estou frisando? Porque esse mesmo cidadão, Tancredo Neves, vai ter um outro momento na história do Brasil que a gente vai ver logo em seguida. Então, olha só. O Brasil não estava previsto na Constituição a transformação de presidencialismo para parlamentarismo. Isso que o Tancredo fez foi um golpe. Então, o parlamentarismo no Brasil, ele é a ação de um golpe parlamentar no presidencialismo. E aí eu pergunto para vocês, acaba a figura do presidente, acaba com o parlamentarismo? Não acaba. Continua tendo um presidente, só que esse presidente não tem poderes. Quem é que tem poder no parlamentarismo? O primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro, que é o senhor Tancredo Neves, tem poderes. O que vai ficar fazendo, então, o João Goulart? Vai ficar de braços cruzados. Não,
o senhor João Goulart vai ter uma articulação aqui no Rio Grande do Sul por um cara chamado Leonel de Moura Brizola. Então, aqui, ó, Leonel Brizola começa um movimento, tá aqui esse cara, é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele começa um movimento chamado Movimento da Legalidade. O que significa isso? Tornar legal o ato constitucional. Então, o que significa? A Constituição de 46 previa o seguinte: na ausência do presidente, quem assume a presidência é o vice-presidente. Não existe essa lorota de que é um parlamento que vai assumir. Isso é balela, isso é golpe. E aí, Leonel Brizola vai montar uma rádio embaixo da Igreja Matriz, aqui em Porto Alegre. Então, lá na Praça da Matriz, todo mundo conhece, né? Ele vai colocar lá uma estrutura da Rádio Guaíba embaixo da igreja, vai estabelecer ali uma rádio e vai ficar falando em ondas curtas para o Brasil todo, velho. Ele vai começar a falar para a população brasileira. Aliás, a população brasileira já tem rádio há muito tempo, né? E ele tem um horário que ele vai... Por que ele vai para baixo da igreja? Porque do lado da igreja da Matriz, nós temos o Palácio Piratini. Então, olha só. Ele fez um túnel do lado do palácio que vai para a igreja, que ia para a igreja. E da igreja, ele tinha um túnel que saía da igreja e ia lá para o arquivo público, passando por baixo da praça. Inclusive, este túnel, né, ele existe até hoje. Eu levo os alunos do 5º ano, eu acho que é o 5º ano, a gente vai lá para o arquivo público e a gente vai na boca do túnel lá e enxerga o túnel. Tem um baita potencial turístico de aula, de história ali e tal, que não é explorado. Mas existe até hoje esse túnel, tá? Era um túnel de uma possível fuga que o governador do estado pudesse ter, né? Se por um acaso o exército viesse prender ele. Por quê? Ora, porque ele estava fazendo alguma coisa contra o Estado brasileiro. Mesmo que esse Estado estivesse sendo governado por um parlamentarismo ilegal. Então, o que acontece? Ele exige, na campanha, no movimento da legalidade, é exigido que o Congresso Nacional faça um plebiscito. O que é um plebiscito? Você saberia me dizer? Olha aí, ó, nós estamos com a Carolina, o Anderson, o Estevam, o Yuri, Rafael, a Júlia, o Lucas, o Júnior, Arthur. O que seria um plebiscito? É perguntar ao povo sobre uma questão a ser analisada pelo governo? Justamente. É uma consulta popular. Então, perguntar ao povo sobre uma questão que está sendo colocada, uma decisão que vai ser tomada pelo governo. A gente teve alguns plebiscitos no Brasil, tá? Um deles foi esse. A gente teve esse plebiscito que fez o povo escolher se o povo queria ou não o parlamentarismo ou o presidencialismo. O povo escolheu o presidencialismo, certo? Nós tivemos, na década de 90, um plebiscito falando sobre a escolha se nós queríamos ter monarquia, parlamentarismo e presidencialismo novamente. O povo escolheu presidencialismo. E tivemos o último plebiscito que o brasileiro fez, foi o plebiscito do desarmamento. Então, perguntaram para o povo brasileiro se o povo brasileiro queria estar armado ou desarmado. O povo brasileiro escolheu o desarmamento. Tanto é que essa é a grande campanha, né, do Jair Bolsonaro, é rever essa questão do desarmamento que foi decidido pelo povo brasileiro. Não foi um político que decidiu, não foi um partido que decidiu, não vamos ter mais armas. Não, foi uma consulta pública, popular. Foi através de plebiscito, certo? Então, nós tivemos um plebiscito que escolheu presidencialismo. E quando isso ocorreu com o senhor Jânio Quadros? Bom, isso vai ocorrer, e aí é o grande lance para a gente entender. Isso ocorre em 1963. Quer dizer, de 61 até 63, o João Goulart não conseguiu governar o país. Então, em 63, ele retoma os poderes de presidente
E ele começa, então, através do plebiscito, e ele começa, então, a executar o seu governo. E aí ele começa com a primeira lei, lei do fim da remessa de lucros para o exterior. Os lucros das empresas no Brasil, todos os lucros iam para o exterior. Eles não pagavam nada de taxa, não ficava nada de dinheiro no Brasil. E isso estava, obviamente, sugando a nossa economia. Então, isso vai desagradar e muito quem? Os Estados Unidos, né? As empresas norte-americanas. Então, com o fim da remessa de lucros aos Estados Unidos, a UDN e os Estados Unidos começam a articular um golpe no Estado brasileiro. Esse golpe é articulado com o Exército brasileiro, é articulado com as elites industriárias brasileiras, é articulado com a imprensa brasileira, é articulado com a classe média urbana e é articulado com a igreja brasileira. Mais coisas que vai apavorar o governo americano e a UDN também. O João Goulart fala de reformas de base. Base é tudo que sustenta alguma coisa. Então, o que sustenta o desenvolvimento do Brasil? É a questão agrária. Então, o que pensava João Goulart? Nós precisamos reformar o desenvolvimento fundiário no Brasil. Nós precisamos, primeiro, olhar para o trabalhador do campo. O trabalhador do campo nunca teve direito ao salário. O trabalhador do campo nunca teve direito a férias. O trabalhador no campo nunca teve direito a 13º. O trabalhador no campo nunca teve horário de trabalho definido, né? E ele não é visto. Então, tem que ser feita uma reforma do trabalho no campo. Então, uma reforma urbana, uma reforma política e educacional, porque acreditava o senhor João Goulart que uma nação não iria para frente se não desenvolvesse ciência, educação e se não moralizasse a questão dos partidos políticos do Brasil. A disputa política era uma disputa, né, como é até hoje, né, é uma disputa desigual nesse país. Então, nós vamos ter aqui o grande pavor, as reformas de base, a atuação das ligas camponesas com Francisco Julião, querendo mais direitos ao trabalhador do campo. Porque vocês lembram, né? Getúlio Vargas, quando faz a reforma trabalhista, quando faz o desenvolvimento das leis trabalhistas, é só para a cidade, não é para o campo. E aí, então, por isso que isso vai mexer com as elites regionais. E aí nós temos o aumento de greves, que vai de 59 a 63. E aí, o grande motivo do golpe. Nós temos 2 comícios importantes. Um comício da Central do Brasil, que vai ser feito por João Goulart, no qual ele vai falar para as massas trabalhadoras, no qual ele vai falar para os partidos trabalhadores, o PTB, o PCB, ele vai falar para o povo mais humilde, né? Ele vai falar para essa gente aí, né, que é vista com um olhar demoníaco, né? Por quem? Pela família, com Deus, pela liberdade. É uma marcha que ocorre em São Paulo. Então, essa aqui, o Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade ocorre em São Paulo. E o que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade? É apoio da Igreja Católica Apostólica Romana, apoio do Exército, apoio das camadas médias urbanas, apoio das elites nacionais e apoio da imprensa nacional. Então, esta marcha era uma marcha pró-golpe e essa marcha era uma marcha nacionalista. E eu falo com todas as letras, tá, gente? Isso aqui é um movimento nacionalista. Isso aqui não tem nada vinculado ao Partido Comunista Internacional. Então a gente vai ver muito na literatura, principalmente uma literatura que vem da direita, que isso aqui é comunista, que não tem nada de comunismo. Porque é o seguinte, ó, comunismo é revolução. E isso aqui é reformas. Reforma de base. Ele não quer dividir as terras, ele quer fazer uma reforma. Ele não quer acabar com a cidade, ele quer fazer uma reforma urbana. Então, é isso que a gente tem que entender. E em 31 de março de 1964, nós temos, então, o golpe militar que ocorre no Brasil, né? Mobilizando o Exército derruba o presidente, João Goulart sai de Brasília, foge de Brasília para não ser preso, né?
e o Exército assume o poder com uma junta militar em 31 de março de 1964. Bom, sobre o golpe militar, sobre como é que estava organizado o Exército Brasileiro, sobre quais foram os primeiros passos dados, né, pelo Exército Brasileiro, a gente vai ver isso na sexta-feira, no nosso próximo encontro, certo? Eu não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida agora, alguma pergunta. Fala, Yuri. Professor, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu e os guris, a gente fez um trabalho sobre o golpe militar, a ditadura militar, enfim. E mesmo a gente apresentando um trabalho, eu fiquei com uma dúvida, por que na cabeça dos militares foi um regime, não foi um golpe? Quando a gente foi apresentar o trabalho, teve um pai de um aluno ali que falou para nós que não foi um golpe, até a gente discutiu com ele porque ele disse que era regime, né? Então, no trabalho a gente começou a passar a usar o termo regime, não golpe. Por que isso? Bom, é o seguinte, não é uma questão de nomenclatura, é uma questão de lei mesmo, tá? Então, por exemplo, existe uma Constituição. A Constituição não previa regime. A Constituição, regime militar, ela previa o presidencialismo. Então, ao término do governo do governo do presidente João Goulart, teria uma nova eleição. Se um candidato viesse da banda do Exército ou da UDN, poderia concorrer e ganhar. O que aconteceu foi justamente tudo ao contrário. Não houve eleição, né? Houve a retirada do presidente do governo através das Forças Armadas. Isso é golpe. Porque tu muda a estrutura política. Tu despreza a Carta Magna Constitucional. A lei no Brasil, ela serve para todos, inclusive para o Exército, né? Para todos mesmo. Não tem ninguém acima da lei no Brasil. Por isso que não é um regime, por isso que é um golpe militar. Agora, obviamente que a direita vai dizer que é um regime, né? Que é uma falácia. Foi um golpe militar. E não sou eu, Jairo, apenas que estou falando, mas isso aí vários historiadores, né, sociólogos, antropólogos, vão confirmar que foi um golpe militar que a gente sofreu em 64. Tá certo? Então, essa aula está gravada, né? Assistam lá. Tem links aqui que falam sobre o golpe militar. Entrem nos links que eu indiquei, né? E aí fiquem à vontade. Próxima aula a gente continua com perguntas. Está terminando o nosso tempo. Obrigado pela participação de vocês. Tenham uma ótima semana. Certo? Grande abraço. Valeu. Bom dia.